E nós temos então outro assunto importante também para tratar com você, que é o seguinte. Já noticiamos aqui que o Senado, provavelmente hoje, deve votar a chamada PEC da transição. Para a gente poder entender bem, porque muitas vezes fala PEC da transição, PEC do fura-teto, há vários nomes a respeito. Nós pedimos aqui a participação do professor Murilo Torelli, professor de Contabilidade Financeira e Tributária da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Murilo, muito obrigado aí por sua gentileza por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia para você e bom dia para os ouvintes. Professor, por que é necessário ou se discute essa chamada PEC da transição? É um debate que talvez não seja necessário, né? Mas é a PEC da transição. O governo eleito fez algumas propostas de campanha e agora, para cumprir as propostas, ele precisa de dinheiro. Ele precisa gastar o dinheiro que ele tem essa necessidade aí, que ele prometeu com aumento de salário mínimo, aumento de Auxílio Brasil, de auxílio aí, alguns benefícios que o governo pretende conceder, e aí o orçamento público não é suficiente para cobrir essas propostas. Então ele precisa aumentar o orçamento público, furar o orçamento público, ter essa PEC de transição que eles estão chamando, já deram vários nomes, agora está com o nome mais amenizado, mas estão com essa PEC. Agora, com uma PEC dessas, 145 bilhões, também se identifica de onde vai vir a grana ou não? Perfeito, Rosa. Eu faço sempre uma analogia com a nossa casa, né? Quando a gente gasta mais do que ganha, de algum lugar a gente tem que arrumar o dinheiro. Ou a gente precisa de mais renda, ou a gente precisa pegar mais empréstimo. O governo não tem alternativa de aumentar, conseguir mais renda agora, não consegue uma reforma tributária, não consegue nenhuma proposta de tributação maior e o Brasil não suporta mais tributação. A outra solução que ele consegue para conseguir mais renda para esse tipo de gasto que ele vai ter é pegando empréstimo. Endividamento público vai ser a solução que o governo vai ter. Por isso que o orçamento, um teto no orçamento é muito importante, para evitar que o governo gaste de maneira desnecessária, o governo além do orçamento que ele tem. Seria possível, o outro lado, seria possível, por exemplo, uma diminuição de gastos para que fosse compensado? Perfeito. Acho que essa é a postura que o governo deveria ter, reequilibrar gasto. Você deu vários exemplos hoje, você já falou, a Prefeitura do Guarujá contratando mais empregados, o Tribunal de Contas do município com gasto elevado. O Estado, isso vale para município, União ou mesmo os estados, eles têm gastos muito elevados, eles têm gastos desnecessários. Eles têm que repensar numa reforma política, numa reforma administrativa, numa revisão dos gastos, não em aumentar a tributação, em aumentar a tomada de crédito, a tomada de empréstimo. Isso não é bom para a população, isso não gera desenvolvimento, não gera riqueza para o país. Agora, a aprovação de uma PEC desse tipo pode resultar em vamos dizer, novas despesas não contempladas no orçamento? Sem dúvida. A PEC é para isso mesmo, ele está com esse objetivo de aprovar essa PEC e poder gastar o que ele não estava no orçamento. E aí, pegando empréstimo, isso no momento inicial é bom, gera recurso na economia, no primeiro momento é bom, gera até um voo de galinha, que a gente chama, né? Porque gera bastante recurso na economia, as pessoas gastam mais, mas uma hora essa conta chega, uma hora vai ter que pagar esse empréstimo, a taxa de juros vai aumentar, isso causa inflação, o gasto público aumenta, a desvalorização de câmbio, o desemprego, e aí o padrão de vida da população acaba caindo. Então é um voo de galinha, o perigo é o pouso dessa galinha, né? Agora, professor, aquela pergunta que não quer calar. Bom, você falou agora um pouquinho de dívida pública. Quem vai pagar isso? Esse é o problema. No primeiro momento é ótimo, aumenta a caixa, o governo tem dinheiro para gastar. E a hora que chega para pagar essa dívida pública, e quanto mais o governo se endivida, mais caros são os juros, porque maior é o risco do governo dar o calote. E aí, tendo juros mais caros, há mais dinheiro público sendo gasto de maneira para pagar a dívida pública, pagando juros e não sendo investido no Brasil. E isso gera um ciclo vicioso totalmente ruim, não positivo para o país, né? E uma hora a geração futura nós vamos deixar essas contas para a geração futura ou para a nossa própria geração vai estar pagando essa dívida. Agora, isso atrapalha ou ajuda uma futura reforma tributária no país, na sua opinião? Eu entendo que atrapalha, porque uma reforma tributária nem sempre é para reduzir carga tributária, facilitar o processo tributário. Aumentando o gasto, o governo vai pensar numa reforma tributária com aumento de arrecadação também.
Então, uma reforma tributária teria que ser pensada como assim, olha, o que a gente pode fazer para reduzir os custos tributários no Brasil, desenvolver a economia mais acelerada, mais empresas contribuindo e maior arrecadação, sem a necessidade de aumento de carga tributária, de novas tributações, como tributar dividendos, como tributar operações financeiras. Não faz muito sentido aumentar a tributação, mas desenvolver a economia para a economia aquecida e assim a gerar mais arrecadação, né? Perfeitamente. Professor, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui ao Nova Brasil. Eu que agradeço, Heroto. Bom dia. Muito obrigado. Professor Murilo Torelli, professor de Contabilidade Financeira e Tributária da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para a gente entender então o que significa exatamente PEC da transição e daqui para frente você forma a sua própria opinião.